Ressoa, meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente entendeu como uma reação acontece. Qual é o mecanismo para isso acontecer? Hoje a gente vai entender quais são os fatores que afetam essa reação. Como é que você pode acelerar ou diminuir a velocidade de uma reação? Vamos lá! Aqui, galera, eu tenho uma reação química. A mais B produzindo C mais D. Tudo que eu tenho antes de uma reação é chamada de reagente. Tudo que eu tenho depois de uma reação é chamado de produto. Beleza? Seguinte, como é que eu faço para acelerar uma reação? Como é que eu faço para diminuir a velocidade de uma reação? Quais são os fatores que afetam essa velocidade? Eric, os fatores que afetam a velocidade são luz, catalisador, temperatura, superfície de contato, concentração e pressão. E Eric, eu preciso lembrar dos 6? Sim, mas vou te ensinar um macete. Você vai no mercado com teu primo. Aí o que você faz? Você grita pro teu primo. Ele tá lá na seção de bebidas e você grita para ele, olha, Luca, tem suco? Compre! Aqui, você não esquecer, ó. Luca, tem suco? Compre! Pronto. Se você mandar o Luca comprar suco, você não esquece mais os fatores que afetam a reação. Luca, tem suco? Compre! Luz, catalisador, temperatura, superfície de contato, concentração e pressão. Beleza? Vamos entender um pouquinho cada um deles? Luz. Galera, algumas reações só ocorrem na presença de luz. Essas reações são chamadas de fotossensíveis, tá? Quando a luz ela sintetiza uma reação, ou seja, ela promove a formação de ligações químicas, eu chamo essa reação de fotossíntese. É o que acontece, por exemplo, nas plantas. Quando você tem o quê? Quando você tem o CO2 reagindo com a água, e aqui tem o quê? A energia da luz formando o quê? A glicose e oxigênio. Beleza, isso é a fotossíntese. Quando você usa a luz para quebrar uma molécula, você chama isso de fotólise. Foto quer dizer luz, lise quer dizer quebra. Então é a quebra utilizando a luz. Por exemplo, o que acontece quando você está usando o quê? Água. Quando você pega a água e coloca ultravioleta em cima dessa água, o que acontece? Você vai lá e quebra em O2 mais H2. Então, quando você quebra a água, você está fazendo uma reação de fotólise. Beleza. Tem reações que só ocorrem em presença de luz. É por isso que medicamentos têm aquele frasco âmbar para impedir a passagem de luz e você ter o quê? A conservação do seu medicamento mais tempo. Beleza? Catalisador. O que é um catalisador, Eric? Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação pela diminuição da energia de ativação. Ou seja, é uma substância que a principal função dela é simplesmente diminuir a barreira de energia. Como assim, Eric? Olha, imagina o ser mitológico que consegue unir casais. A única coisa que ele faz é o quê? Aproximar o casal. O Cupido. O que o Cupido faz? Flecha uma pessoa, flecha a outra. O que é isso? Ele está diminuindo a barreira que uma pessoa tem da outra. Aí as pessoas vão reagir e o que ele faz? Depois ele vai embora. Então o catalisador é uma substância que ela não participa da reação, tá? Ela apenas diminui a energia de ativação.
Se eu diminuir a energia de ativação, eu estou fazendo o quê? Alterando a velocidade. Além disso, se eu não mudo a reação, eu também não estou mudando o quê? A entalpia. E esse catalisador, depois que promove essa reação, o que ele faz? Ele vai embora. Então a gente fala que ele é regenerado após a reação. Então ele se reconstitui e parte para outra. Então tá aqui, ó, o exemplo que tem no catalisador. Eu tenho uma reação química. Inicialmente, olha, eu não tenho catalisador. Olha a energia de ativação. Olha aqui como é que ela é grande. Quando eu coloco o catalisador, o que acontece? A energia de ativação diminui. Se ela diminuiu, fica mais fácil desses reagentes se encontrarem e formarem produto. Então, se você for perceber, ó, nada mudou. Energia do reagente não muda, energia de produto não muda. A única coisa que mudou foi a energia de ativação com o catalisador. Beleza? Quando a gente fala de catalisador, a gente está falando de catálise, que é a ciência que estuda as reações utilizando catalisadores. E quando eu falo de catálise, eu posso ter três tipos de catálise. Catálise homogênea, catálise heterogênea e catálise enzimática. Qual é a diferença? A catálise homogênea é aquela catálise aonde o meu catalisador ele está na mesma fase do reagente. Então, o catalisador ele está na mesma fase, ou seja, no mesmo estado físico. Por exemplo, todo mundo gasoso, todo mundo líquido. Então, esse catalisador na mesma fase, aqui, oxidação do SO2 em SO3. Então, o que você tem? Você tem uma primeira etapa, onde o SO2 reage com o NO2, tá? Então, você transforma o SO2 em SO3. E depois o NO2 vira NO. Numa segunda etapa, o NO ele vai reagir com o gás oxigênio, se transformando em NO2. E com isso, o que acontece? Você tem uma reação global. Lembra que a gente fez isso lá atrás, quando falou de termoquímica, que eu poderia pegar as semi-reações e cortar? Então aqui, ó, eu tenho 2 GNO entrando e 2 GNO saindo. Então eles se anulam. Como eles se anularam, eu vou ter uma reação global apenas com quem? Os reagentes e os produtos. Então, galera, o meu catalisador, ele participa, une a galera e depois vai embora. Olha só, eu não tive modificação nenhuma do meu NO2 final. Beleza? Catálise heterogênea. Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Então, a catálise heterogênea, eu tenho que o catalisador, ele está o quê? Numa fase diferente. Então, ele está numa fase diferente. Como assim, Eric? Então, aqui, ó, por exemplo, N2 mais H2. Então, eu tenho gás nitrogênio com gás hidrogênio. Para essa reação acontecer, eu coloco ferro sólido. Olha, eu tenho gás e gás. Para acontecer, eu coloco ferro sólido. O sólido é fase diferente do gasoso. Mesma coisa aqui, ó, gás hidrogênio com gás oxigênio. Para a reação acontecer, eu coloco platina sólida. Então, a gente tem o quê? Um catalisador num estado diferente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os carros têm uma peça embaixo chamado catalisador. O que ele faz? Justamente o processo de quebra das moléculas tóxicas da combustão. Então, você tem, por exemplo, o SO2, que você vai fazer o quê? Você vai quebrar essa molécula. Você tem o H2S, que você vai quebrar essa molécula.
Então, esse catalisador, que normalmente você tem o paládio aqui dentro, e paládio é um metal nobre, por isso que o catalisador é caro, ele faz o quê? Ele vai tentar limpar os gases provenientes da queima do combustível. Beleza? E o último tipo de catalisador são as enzimas, ou catálise enzimática. Então eu uso enzimas que são proteínas, basicamente proteínas, que elas vão fazer o quê? Elas vão juntar uma determinada molécula e quebrar essa molécula. Então você tem proteínas, estruturas que quebram determinadas moléculas. Por exemplo, você tem a lactose. A lactose, quando você, olha só, quando você pega a lactose, que é uma substância proveniente do leite, e você quebra essa lactose, você está quebrando com o quê? Com uma enzima. Que enzima é essa? Lactase. Então, normalmente, esse finalzinho ase são das enzimas, tá? E o que ela faz? Ela diminui a energia de ativação da minha reação. Então, você tem uma reação ativada por enzimas. Beleza, galera? Além disso, quando a gente fala de catalisador, eu tenho que falar de duas substâncias que agem de maneira semelhante, que é o inibidor e o veneno. O inibidor é uma substância que retarda a velocidade de reação. Então, quando você coloca o inibidor, o que acontece? Ele pode aumentar a minha energia de ativação, ou ele pode competir com um dos reagentes e diminuir a velocidade dessa reação. Ou a gente tem o que? O veneno. O veneno é uma substância que ataca o catalisador. Então ele anula o efeito do catalisador porque reage com ele. Beleza? Temperatura. A temperatura, ela fornece o quê? O choque das moléculas. Por quê? Porque a temperatura tem a ver com o grau de agitação dessas moléculas. Se eu aumento a temperatura, essas moléculas, esses átomos, vão ficar o quê? Mais enérgicos. Então eu aumento a energia cinética deles. Se eu aumento a energia cinética, eu aumento o número de colisões. Logo, a velocidade das reações aumenta. Então, o aumento da temperatura fornece o quê? Um aumento da velocidade. Eric, beleza. Isso funciona para qualquer reação? Sim. Tanto para reações endo quanto para reações exo. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você está fazendo com que essas moléculas se encontrem mais facilmente. Então, aumento de temperatura funciona tanto para reações endo quanto para reações exo. Beleza? Eric, então é por isso que eu guardo o alimento na geladeira? Sim. Se você abaixa a temperatura, o que acontece? A velocidade de degradação desse alimento vai ser menor. Se a velocidade é menor, você vai ter o quê? Um tempo maior para você poder se alimentar daquela comida. Então, você guarda na geladeira para diminuir a velocidade de degradação. Se você esquece a comida do lado de fora da geladeira, você tem uma temperatura mais alta. A temperatura mais alta aumenta a velocidade, logo aquele alimento estraga mais rápido. Beleza? Superfície de contato. Esse tópico é muito legal. Superfície de contato é o quê? É a área que você tem por fora da sua matéria, do seu material. Se por acaso você tem um material muito grande, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho um material muito grande na primeira figura. Olha, eu só vou poder encontrar os materiais, a minha reação só vai poder acontecer o quê? Nessas faces aqui, beleza? Só que, se eu diminuir essa área, ou seja, se eu quebrar esse material ao meio, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes o material menor. E o que acontece? Quando eu diminuo, olha,
Agora eu vou ter o quê? 2 vezes o número de regiões que eu posso reagir. Se eu quebrar isso de novo, se eu quebrar em mais 2 pedaços, ou seja, agora eu vou ter o quê? 4 vezes a minha área. Então, eu tenho mais regiões que eu consigo reagir. E se eu quebrar de novo, Eric? Agora eu vou ter o quê? 8 pedaços, onde eu tenho uma área muito grande de possibilidades. Imagina que você tem um cubo mágico, tá? Se você tira um quadradinho daquele cubo mágico, esse cubo mágico é formado por vários cubinhos. Então, se você tira um cubinho, você vai ver que agora você consegue ter a superfície interna e a inferior. Se você for tirar todos os cubinhos dali de dentro, você vai perceber que você vai conseguir enxergar faces que você não via. Essa é a ideia da superfície de contato. Quanto menor o tamanho da sua substância, maior vai ser a superfície, mais fácil ele consegue reagir. E então, quanto maior for a minha superfície, maior vai ser a minha velocidade. Então, se você pegar um comprimido, lá, uma pastilha efervescente, colocar inteira na água ou pulverizar e colocar na água, a pastilha pulverizada, ela dissolve mais rápida que a pastilha inteira. Eric, por que isso é importante na minha vida? Eu nunca pensei em superfície de contato. Existe uma ciência chamada nanotecnologia, tá? Nanociência e nanotecnologia, que é uma área revolucionária. E o princípio dessa área é a superfície de contato. Como você tem substâncias muito, muito pequenininhas, elas reagem facilmente. Então, as características delas são totalmente diferentes das características que nós temos hoje em dia. Por exemplo, antigamente você ia para a praia e passava um protetor solar e ficava branco igual um fantasma. Hoje, se você pega um protetor solar, passa na pele, daqui a 5 minutos, a sua pele vai estar da cor normal dela, não vai estar branca. Então, o que acontece? As substâncias que tem ali dentro, que é principalmente o óxido de titânio, ele é tão pequenininho que a luz passa direto por ele. Então não aparece aquela cor esbranquiçada. Beleza? Concentração. Concentração é a quantidade de átomos ou moléculas que eu tenho num determinado local, recipiente. Se eu aumento o número de substâncias ali dentro, ou seja, se eu aumento a concentração, é muito mais provável que a minha substância encontre outra. Então a reação, o que acontece? Ela fica mais rápida. Então olha aqui, ó. Nesse primeiro quadrado, eu tenho o quê? Poucas moléculas. Nesse segundo, eu tenho mais moléculas. Então eu falo que a concentração aqui é maior. Eric, se a concentração é maior, é muito mais fácil dessas moléculas se chocarem. Logo, maior concentração, maior velocidade. Aqui, Eric, menor concentração, menor velocidade. Beleza? Pressão. Galera, pressão trabalha principalmente com gases. Então, o que acontece? A pressão é a força com que uma molécula se choca numa determinada área de um recipiente. E a pressão está diretamente ligada ao volume desse recipiente. Então aqui, ó, quando você aumenta a pressão, o que acontece? Você está diminuindo o volume, tá? Toda vez que você aumenta a pressão, você está diminuindo o volume. Se eu estou diminuindo o volume, está ficando mais fácil dessas moléculas se encontrarem. Se é mais fácil elas se encontrarem, logo a minha velocidade vai ser maior. Então aqui, olha, eu tenho uma baixa pressão.
Eu tenho uma baixa pressão porque eu tenho um alto volume. Se eu tenho um alto volume, eu tenho uma baixa velocidade. Aqui, eu tenho o quê? Uma alta pressão. Por que eu tenho alta pressão? Porque o meu volume diminuiu. Se o meu volume diminuiu, fica mais fácil de encontrar. Logo, a minha velocidade é maior. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente discutiu os fatores que afetam uma reação química. Vimos que tem aquela frasezinha. Qual era aquela frasezinha? Luca, tem suco. Compre isso. Então, se você mandar o Luca comprar suco, facilmente você lembra desses fatores. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.